Bom dia, bem-vindos à Complexidade, aula 13. Bom dia. Hoje nós vamos começar a teoria de redes. A ideia, mais ou menos, é umas 3 aulas em teorias de redes. Vou começar hoje só com uma introdução, ver um pouco de tudo que existe, o que é, alguns exemplos. Vamos olhar os instrumentos, os softwares que dá para usar. Próxima aula eu vou me basear numa palestra do Barabás e tem um pouquinho mais de narrativa. Hoje é meio solto, a aula que vai ter um pouquinho mais de narrativa. E daí, um dos papers que vai ser apresentados é um paper do Pedro Neri, que eu escrevi com ele. Na verdade, é a tese de doutorado dele, que ele defendeu aqui na UNB, e é baseado em teoria de redes. Né? Eu tinha justamente sugerido para ele, por que você não olha esse negócio de teoria de redes, que é um negócio novo, pouco usado em economia? Ele fez uma tese bem bacana, então já é uma ideia de uma aplicação usando isso. E aí, já a partir de qualquer momento, já pode ser a partir da próxima aula ou das outras, esse exercício onde vocês vão apresentar uma rede. Eu vou mostrar hoje já o software e como é que a gente pode fazer isso. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só dar 2 exemplos aqui da aula passada. A aula passada eu tinha acabado aqui. Né? Exemplo de ergodicidade. E só mais 2 exemplos. Assim, exemplos meio triviais ou meio até coloridos, assim. E eu peço uma coisa para vocês. Fiquem de olho, porque o que aconteceu comigo é que eu comecei a pensar nesse acho de ergodicidade e, de repente, eu vejo isso em tudo quanto é lugar. De repente, eu acho alguns exemplos legais. Então, se vocês esbarrarem algum exemplo disso, pegue e traga para a gente aqui na aula, que é interessante ver. Então, aqui estão 3 exemplos que eu peguei lá de um blog que eu mencionei ainda na aula passada. Um é muito comum você ouvir assim que uma tarefa leva 5 engenheiros semanas. Uma tarefa de 5 engenheiros semanas. Então, o que quer dizer? Que um engenheiro pode fazer em 5 semanas, ou 2 engenheiros e meio fazem em uma semana, assim. Não sei se falei os números certos, mas vocês entenderam o que quer dizer. Então, aqui, se leva 2 engenheiros para completar um projeto em um mês, então 8 engenheiros conseguem fazer em uma semana. E obviamente, não, quer dizer, depende da tarefa. Se a tarefa é ergótica, dá para fazer. Se um pedaço da tarefa não depende de outro, que depende de outro, cada um é meio independente, se pode fazer assim, então aí é ergótico, aí faz sentido isso. Senão, não faz sentido. Esse segundo é levando isso para o extremo, onde, obviamente, gravidez não é ergótica. Né? Então, se uma mulher faz uma gravidez em 9 meses, então, se pegar 9 mulheres, só levam 1 mês para fazer uma gravidez. Obviamente, não. Né? Gravidez não é ergótico. A receita diz: cozinhe durante 6 minutos a 180 graus, 200 graus. Tá? Então, mas eu estou sem tempo, então eu vou botar o dobro da temperatura e aí leva metade do tempo. Provavelmente não vai funcionar. Depende da receita, depende do que é também, mas provavelmente a receita não é ergótica. Aí eu acho que isso tem muito a ver com... Eu sempre ouvia na Cintaleb, ele sempre fala sobre convexo, que tal coisa é convexa, tal coisa é convexa. Nunca entendia muito bem o que quer dizer isso. Eu associava com ser não linear, algo que é não linear é convexo. Mas eu acho que tem a ver com isso aqui também. Né? Por exemplo, é diferente eu dar 100 batidas numa garrafa com um martelinho, batidas levinhas, ou eu dar uma só batida com a força acumulada de 100. Então, essa não é gótico, é convexo. E o último exemplo aqui, isso tem a ver com a origem dessa palavra ergótica, lá com Boltzmann e outros. Eles estavam mexendo com esse tipo de coisa, partículas num vaso, partículas de gás num vaso, e tem uma propriedade que é que
Se as paredes do vaso desse lugar onde o gás está, elas são paredes ideais, então elas não absorvem, são absolutamente elásticas, não absorvem nada da força, então a força continua lá dentro. Aí a propriedade é que cada partícula dessas visita cada espaço, cada ponto no espaço, o mesmo número de vezes. Ele fica repetindo. Então, isso seria ergótico. Então, seria essa característica ergótica. Já se você pensasse que as paredes... Então, pensa isso como riqueza. Então, riqueza seria assim, imagine que cada pessoa vai estar em cada quintil, cada percentil da distribuição de renda em algum momento do tempo. Em algum momento do tempo, você vai ser a pessoa mais pobre do mundo e outra você vai ser a pessoa mais rica do mundo. E você visitaria todos esses pontos. Obviamente, riqueza não é assim, se bem que um pouco as pessoas tendem você vai ficando mais velho e você tende a ir subindo no quintil de renda, e tem essa propriedade que você compara 2 pontos do tempo, diz, 1% mais rico, aí 1% mais rico 10 anos depois, não são as mesmas pessoas, porque tem pessoas que estavam no 1% e caiu, e tem pessoas de baixo que subiram. Então, não é completamente rígido, mas tem uma certa rigidez. E a rigidez seria essa, que as paredes não são elásticas, então são pegajosas, são grudentas. Então, as pessoas iriam, encosta na parede e fica preso lá. Então, aí no texto está explicando mais ou menos isso, que riqueza tem essa propriedade, riqueza é não ergótico e tem essa rigidez, né, que se perpetua, esse path dependence. Tá, só que botar esses exemplos que eu tinha da aula passada. Vamos passar para a teoria de redes. Então, teoria de redes, a gente já falou um pouco aqui, você já deve conhecer um pouco. E tem tudo a ver com complexidade, porque teoria de redes é sobre relações entre pessoas. Uma rede é composta por nós e elos, nodes and edges, tem vários nomes de falar essas. E os nós são pessoas, são agentes, são unidades, e os elos são relações, de alguma forma. Então, é um instrumento poderoso e muito usado em complexidade. Então, deixa eu começar com a primeira coisa. Se você quiser fazer um curso, a gente vai ver 2, 3 aulas aqui, a gente vai só ver muito superficialmente as coisas mais óbvias. Mas, e se você quiser fazer um curso? Tem vários cursos disponíveis. Na internet, está aqui a homepage, o próprio Barabasi, Albert Laszlo Barabasi, a gente vai ver ele aqui. Ele talvez seja o a pessoa número 1 associada à teoria de redes hoje em dia, em parte por causa que ele fala para todo mundo o que ele é, né? E eu fui no Google Scholar dele, ele tem 119 mil citações, então realmente ele é um cara muito citado. E tá aqui, a gente vai ver até uns vídeos com ele, mas ele é um húngaro, né? Mais um húngaro aqui, que nem o Von Neumann. E ele tem esse curso, Network Science, que você pode fazer online, vai fazendo o seu próprio passo, então é uma coisa... Sinceramente, é uma coisa que eu consideraria, se eu fosse, assim, um jovem economista começando, um jovem acadêmico, se diz assim, puxa, o que eu vou fazer? Será que eu vou me especializar em fazer avaliação de programa, em pegar os dados e achar causalidade, em fazer diff in diff, em fazer regression discontinuity analysis, propensity score matching? Legal, claro, a gente deve saber fazer isso. Mas todo mundo está fazendo isso. E já estão fazendo já há algum tempo. Então, a crista da novidade, para mim, já foi atingido sabe, os pioneiros se deram muito bem, as pessoas que foram pioneiras. E hoje você tem que saber, são instrumentos excelentes. Mas se eu fosse um jovem e eu quisesse me destacar, então eu posso tentar me destacar sendo o melhor nessas coisas. Mas é difícil, porque sempre tem gente muito mais inteligente do que a gente.
e gente com ideias melhores do que a gente sempre tem, então é difícil de se destacar quando a multidão é grande. Mas teoria de redes é uma coisa que não é muito comum em economia, e acho que vai crescer muito. Eu vou mostrar alguns testes disso daqui a pouco. Então, aqui, esse cara aqui, eu tenho esse livro, eu comprei, já li esse livro. Esse é o Matthew Jackson, ele é um economista. Então, esse é interessante, porque teoria de redes é tipo complexidade, né? Tem biólogos fazendo teoria de redes, tem os cientistas de computadores, de dados, tem os físicos, tem várias áreas diferentes, e tem os economistas. Não tem muitos, mas tem, e esse é o principal, o Matthew Jackson. E esse livro dele é muito voltado para o jeito de economia mesmo, os temas são de economia, e mais, ele tenta colocar uma coisa, tem um paper muito famoso, é o Jackson e Walensky, esqueci o ano, mas é que, geralmente, numa teoria de redes, os nós não estão tomando decisões. São só os nós e as relações já existem, você vai analisar a estrutura da rede. Mas ele, como um economista, está pensando, não, mas os nós podem optar de me conectar com o outro nó. Eu tenho o benefício de me conectar com um outro nó e o custo de me conectar com outro nó. Então, ele tem um pouquinho dessa coisa de teoria de decisão. Então, é bacana. A gente vai ver ele falando daqui a pouco, botar um videozinho dele. Ele tem um curso, acho que no Coursera, um outro curso que dá para fazer, ou Stanford. Não, Coursera, está escrito aqui. É esse curso aqui, Social and Economic Networks, Model and Analysis. Ele já tem um outro livro que chama, eu tenho ali, The Human Network, que é mais um livro. Esse aqui é mais técnico, esse aqui é para dar um curso em cima dele mesmo, o outro é mais para livro de aeroporto, por exemplo. Aí, só queria dizer assim, você pode dizer, poxa, mas você está me dando essa dica de fazer teoria de redes como uma carreira, mas será que dá para... Né, como a gente vai ver novidade, as pessoas não gostam de novidade, a resistência contra a novidade. Mas olha que esse é o Jackson. Isso aqui faz algum tempo, acho que foi em 2018 que eu entrei na homepage dele. Assim, esses são os papers deles. Esses são os papers, esses de cima, todos menos os últimos dois, são os que não estavam publicados ainda, que ele estava trabalhando. Então, um desses caras, máquina de escrever paper, escrevendo sobre uma variedade de coisas diferentes, modelo de protesto, outros são técnicas de redes, mas várias coisas assim. E aqui, se você entrar no SSRN, que é um desses preprint servers, e você pegar os papers mais por new downloads, esse aqui é por um critério aqui, por new downloads, está lá em segundo lugar. Aqui tem de 8.000 economistas, ele está em segundo lugar, e esse cara que está em primeiro, não é que ele é só porque ele é o presidente ou o diretor de uma dessas listas, então tem muitos desses papers não são dele. Então o Matthew Jackson está lá, e só para dizer que a teoria de redes pode ser respeitada. Outros cursos que existem. Esse é Mark Newman, tem um livro texto. Ele é mais um biólogo, se eu não me engano. Ele tem se você olhar no YouTube, a Santa Fé tem um negócio todo ano muito prestigioso que eles chamam de Stanislaw Ullmann Lectures. Stanislaw Ullmann foi também um húngaro, o polonês, polonês, matemático, então tem a série de palestras, e é diferente das outras palestras que a gente conhece, que geralmente as palestras são uma palestra só. Essa aqui são 3 palestras em dias seguidos, 1, 2 e 3, sobre um tema que eles acham muito importante. Então, nesse ano aqui, foi 2010, foi essa palestra do Mark Newman sobre teoria de redes, e ele explica muito bem, dá vários exemplos. Aqui está o Barabás, tem o curso dele, tem esse livro também, esses dois aqui são meio livros de aeroporto, assim também, não é de aeroporto, é de ciência para não especialistas naquela área. Então, são muito bons. Na próxima aula, eu vou me basear nessa palestra.
Lá em Singapura tem um centro de complexidade que é muito bom, na Nanyang Technical University, Nanyang Technical University, NTU, e são as palestras muito boas também, e essa do Bharadwaj, ela cobre muito bem a história de teoria de redes e os principais. Eu não vou botar a palestra dele, eu me baseei e a gente vai fazer isso na próxima aula. César Hidalgo, a gente já falou sobre ele, né? Era do MIT aqui, agora está em Toulouse, tem esse livro, Por que a Informação Cresce, a Evolução de Ordem, Átomos e Economias. Ele tem um índice de complexidade, que a gente já falou, e ele tem, não sei se ele tem um curso, mas ele tem material no site dele. E um outro cara que tem um curso também, onde é que esse curso aqui? Não sei, é um desses, Udacity, alguma coisa assim. The Network and Social Engineering. Network Life, que chama. Então, tem muito... Tudo isso, a maioria dessas coisas de graça. Aqui, eu não sei por que eu coloquei isso aqui, acho que quando esse livro saiu, eu estava dando essa aula. Esse é um cara muito bom, a gente vai ver ele mais para frente. Ele é um historiador escocês, inglês, e ele faz história, ele é muito polêmico, ele faz umas coisas muito polêmicas, que é muito bom. Então, e ele tem um livro que chama Networks and Power. Não, esse livro, ele chama The Square and the Tower, mas a razão que eu estou levantando ele é porque ele usa muito ideias de complexidade. Ele tem uma palestra toda onde ele vai argumentar que impérios, todo mundo tem a ideia de que impérios são coisas que crescem, atingem um topo e depois decaem, e que seria um ciclo que todos os impérios seguiriam, e que logo eles têm estágios, e esses estágios são previsíveis e são meio que iguais em todos os impérios, sujeito aos detalhes específicos, e ele argumenta muito bem, usando muita história, mostrando que não, impérios são sistemas complexos que emergem quando você menos espera. A gente acha óbvio depois que aconteceu, não, era óbvio que o Império Romano ia crescer, era óbvio que o Império Otomano seria tão grande assim. É só óbvio em retrospectiva, e quando eles acabam imprevisivelmente e de repente. Não é esse declínio que é simétrico a como eles subiram. Mas por que ele está aqui? O que é The Square and the Tower? The Square and the Tower, isso é Siena, na Itália, e tem The Square e tem The Tower. E o que ele está querendo dizer com isso é que The Tower são hierarquias. É o príncipe, o doge, o chefe, seja lá quem era aqui, e que tentava mandar as ordens e as leis e tudo, mas tem The Square. E The Square são redes de pessoas e que ele está argumentando que é lá que as coisas realmente acontecem, que uma cidade, um povo, tudo aquilo ali é um sistema complexo e ninguém está controlando, mesmo que o cara esteja na torre, ele não está controlando. Bom, aí uma coisa que eu sempre, um termômetro que eu usava para saber, mas esse negócio de redes vai pegar mesmo ou não vai pegar? Eu não tenho uma clareza na minha cabeça assim, de quanto que os meus colegas sabem de redes ou quanto que a opinião que eles têm. Vocês acham, isso é bobagem, isso não é economia de verdade, isso não serve para nada. Ou se é o contrário, se eles ver que eles gostam e respeitam e usam, e eu não sei. Um jeito de termômetro que eu uso para fazer isso, sempre que eu vou para algum congresso, por exemplo, esse aqui foi de 2017, mas eu pego o programa, geralmente online, e daí eu procuro no título, nos abstracts, pela palavra network, ou redes. E muito pouco. Então, aqui, nesses dois encontros, provavelmente mais do que 400 papers, eu achei redes 2 vezes, networks 1 vez. E, às vezes, não é nem no sentido de teoria de redes, é se referindo de um outro sentido. Então, não é um negócio comum, por enquanto. Agora, interprete isso como que se quiser. Não é comum em economia, porque economistas viram que não vale nada, então, para que gastar tempo com isso? Ou não é comum porque não ouviram falar, ou não é comum porque ouviram falar, mas tem resistência contra.
Então, deve ser uma mistura dessas coisas todas. Software para fazer. Tem vários softwares. Eu agora, hoje de manhã, eu até botei no Google assim, Network Theory Software, e achei mais de uma página assim com as 30 melhores ferramentas para fazer networks. Então, 30, assim, as 30 melhores. Então, existem muitas hoje em dia. Eu já vou falar qual eu recomendo, mas vamos talvez até mexer um pouquinho para ela hoje. Mas essa aqui é uma boa, acho que é da Universidade da Califórnia, alguma coisa. O que a gente quer, todas fazem mais ou menos as mesmas coisas, né? Tem umas mais sofisticadas, porque se você vai ficar mais sofisticado, você vai querer usar Python, que vai poder escrever, vai pegar módulos específicos e tudo. Mas para os nossos efeitos aqui, a gente quer que seja fácil colocar os dados lá, fácil fazer as coisas mais básicas e ver os desenhos e interpretar as estatísticas. Essa aqui eu não achei muito fácil, mas é uma bastante usada. Essa é a que eu recomendei as outras vezes que eu dei essa disciplina. E como eu falei, ele faz uns gráficos muito bonitos. Só que tem um problema que já tinha dado nas outras vezes. Toda vez que você vai instala, para muitas pessoas, dependendo do seu computador, ele não funciona. Ele diz que falta o Java. E aí tem um patch bem fácil de resolver. Quer dizer, é fácil uma vez que você sabe, nas outras vezes, passar tardes de frustração até descobrir como fazer. Mas ontem aconteceu isso. Estranhamente aconteceu, porque eu já usei esse computador numa outra ocasião e estava funcionando, então não sei muito bem a lógica por que está acontecendo isso. Mas aí ele ainda travou, ele está travando, não está loading the modules, os módulos não estavam loading para mim. Talvez para você vai funcionar, mas eu passei uma tarde frustrante ontem mexendo com isso e no final eu resolvi, deixa eu ver se tem outros programas, e achei um outro, que inclusive ele é mais fácil do que o Geth. Mas você pode usar qualquer um que você quiser. Então, eu aqui vou mostrar esse outro, especialmente que ele já vem com alguns dados pré-carregados. Tem o chamado Paycheck, também é mais ou menos bastante usado, dependendo. Sim, biólogos usam mais um, o pessoal de Computer Science usa mais outro. Tem o NetworkX, que é do Python. Então, esse é bom, que tem muitos modos, muitos novos algoritmos que você pode... E esse aqui, então, é o que eu descobri ontem. Chama Social Network Analysis. É específico para social, mas isso não quer dizer realmente nada. E é de graça. E tem os tutoriais. Eu dei uma olhada num tutorial. Não vou tentar mexer muito nele hoje, porque... sabe como é que é? Você vai fazer essas coisas ao vivo, você tenta uma vez assim, dá certo, você vai tentar ao vivo, você fica se enrolando todo, estraga toda a dinâmica da aula. Mas eu vou talvez dar uma mexida nele. Sabe que aqui só outros, por exemplo, um do Wolfram Alpha. O Wolfram Alpha, a gente lembra do Stephen Wolfram, a gente viu ele alguns dias atrás. E esse seria interessante, talvez, usar, porque eu mencionei isso, a ideia do Wolfram Alpha é que o software tem que saber o que eu quero. Eu tenho que aprender a botar as vírgulas e o curly brackets exatamente no lugar certo, senão não funciona. A ideia assim, é que eu mais ou menos dou uma intuição lá para o programa o que eu quero e dou os dados aqui e ele já meio que vai intuindo o que eu quero. E eu tentei usar, só que daí precisava... Pelo menos esse aqui eu acho que é uma operação de pegar o seu Facebook, ele pega os seus dados de Facebook e ele cria sua rede aqui. Então, esse exemplo aqui acho que pode ser até um brasileiro, porque ele pegou e fez... Não está dando para ver muito bem as linhas, mas você vê, ele tem os conhecidos dele da capoeira, né, deve fazer capoeira. Hoje em dia isso não quer dizer que é brasileiro, todo hipster por aí diz que faz capoeira. Tem os primos dele, tem os amigos deles da Europa, talvez ele fez um estágio, sei lá. Tem os amigos da escola e talvez ele trabalha no UBC. O UBC talvez seja
um banco, né? Uma coisa assim. E talvez o amarelo seja mulheres, vermelho, os azuis sejam homens, ou se bem que tem os vermelhos aqui, duvido que o programa ia fazer essa distinção, talvez sejam os chefes e os não chefes, sei lá, alguma coisa assim. Então, você vê em uma vista a estrutura da sua rede social. Você deve ver. Inclusive, se fosse mais completa, você poderia até saber se algum amigo seu da capoeira, por exemplo, conhece algum dos seus primos, ou conhece alguém do seu colégio. Mas aí você teria que ter dados das outras pessoas também. Então, tá aqui. E aqui tá, esse aqui é esse é o programa. É o mesmo. E esse aqui é um tutorial. O cara lá faz um tutorial, as coisas básicas, eu achei, leva 17 minutos, é fácil. Ficam faltando coisas, por exemplo, como é que se imputa, como é que se põe os dados lá dentro, mas isso aqui dá para descobrir. Então, terceira coisa, ou quarta, sei lá, dados. Onde é que você vai conseguir dados? Bom, dados, você vê, pode ser os seus dados do Facebook, o LinkedIn, ou a sua pesquisa, isso que é a sua pesquisa. Sua pesquisa foi pegar os dados, então você conseguiu dados que ninguém tem. Isso foi parte da sua contribuição a achar esses dados. Então, isso pode ser disso. Ou existem grandes bases de dados com dados de tudo quanto é coisa. Então, em Stanford tem o Large Network Database Collection. Aí você pode entrar lá, tem coisas de estradas e de Twitter e online communities e citações. O Barabasi, acho que acabou de lançar um livro chamado The Science of Science, onde, junto com 2 coautores, e o livro é só sobre isso, como quem cita quem, essas questões de citações. Daqui a algumas aulas para frente, a gente vai ver os papers que tem a ver com isso. Eu cito o Ronald Coase, então eu sou um nó, o Ronald Coase é outro nó, e tem um elo entre a gente. Então, redes de citações dão uma ideia para a gente como é que funciona a geração de ciência, evolução de ciência. Então, tem esses dados em vários lugares. Aqui tem um outro, no GitHub, esse cara tem um monte de... Vai no Google e põe base de dados. Eu estou falando isso porque isso é importante para você, que o exercício que vocês vão fazer é esse, em parte. É vocês chegarem, achar uma base de dados ou fazer uma base de dados e criar, e daí fazer a rede e contar para a gente aqui uma história dessa rede. Achar alguns dos parâmetros da rede, o grau de centralidade, talvez achar umas comunidades na rede e alguma coisa assim. E aí pode ser uma rede pequena de 16 pessoas, eu vou mostrar uma daqui a pouco, o próprio Matthew Jackson vai mostrar, depois vamos tentar mexer com ela. Ou pode ser uma rede com milhões de nós e big data, né? Dá para ver isso. Uma coisa muito comum que na disciplina passada que fizeram, muita gente fez assim, rede de uma série, Game of Thrones. Então, alguém fez Game of Thrones e achou uma base de dados que era assim, sempre que um personagem aparece com o outro na mesma cena, tem um elo entre eles. Aí o cara assistiu todo o seriado inteiro, marcando quem é que aparece com quem aparece com quem, e daí dá para ver a estrutura da rede do Game of Thrones. Então tem grupos clusters que tendem todo mundo ali a se conhecer juntos, um outro cluster aqui, mas poucas ligações entre eles e etc. Dá para achar centralidade, aquele nó que qualquer... Imagina se fosse informação, qualquer informação que vai passar de um lado para outro da rede tende a passar com grande probabilidade por ele. Aí eu pergunto para você, quem é o personagem central de Game of Thrones? Central nesse sentido seria o que mais
está em cenas com outras pessoas? Jon Snow. Não. Não. O anãozinho do mal lá. Sim. O Tyrion é o que tem mais centralidade. Não quer dizer... Esse é só um parâmetro de rede. Não quer dizer que ele é o mais importante, o mais poderoso. Ele é simplesmente um que ele intermedia, ele faz ponte, né, nesse sentido. Ele é central nesse sentido. Aí tem vários outros parâmetros que calculam betweenness, centralidade, que tem mais conexões ou menos, etc. Tá. Então vamos ver o Matthew Jackson falando. Ele vai mostrar uma rede também em Itália. Ele começa o livro dele com essa rede, então vamos... Deixa eu achar aqui. Esse aqui é o vídeo do curso dele. Logo no começo, na primeiro módulo, ele quer dar alguns exemplos. Vamos ver só 2 exemplos dele. Tem que liberar o som, né? Deixa eu liberar o som. Aqui. Mais alto. About the challenges of modeling and analyzing networks and why there's actually something interesting in the course to talk about. So in terms of outline, the part we're basically in the first part of the course, so we're looking at background and fundamentals, definitions and characteristics. And what I'm going to do is start with a couple of examples. And the idea here is to give you some idea of feeling for data, view of applications, and previewing the kinds of questions we're looking at. And the word network is a very broad one. It covers a lot of different possible applications. And the kinds of things that we're really going to be looking at are ones where we have some sort of decision-making. People are going to tend to be the nodes. So things like phone networks, email networks, marriages, friendships, co-authorships, collaborations, different kinds of relationships between different individuals. And often we'll be taking the nodes as single people making decisions, but sometimes we'll look at organizations and other kinds of things, so maybe countries or firms and so forth. So just to fix ideas, let me start with an example that comes out of a paper by Paget and Ansel, which is based on data that was originally collected by Kent. And here, what I'll do in terms of references is I'll standardly just give you the names of the authors and then a year, and there'll be bibliographic information that you can find, a full bibliography of the course, which has a list of the places where you can find every thing that I refer to in the course. And so here, what they were looking at is interrelationships between the 16 major families in Florence in the 1430s. So this was Renaissance Italy. And these different families in this particular picture that you're looking at are a tie between 2 families. Here is indicating that there's a marriage between 2 families. So, for instance, this tie right here is a marriage between the Ridolfis and the Medici. And the important aspect of what's going on in this picture is that there are a series of different families. The period before 1430s was one where there was basically an oligarchy. So there were many different families that were powerful. And at this point in time, the Medici rose to power. And in particular, the numbers here that we're going to talk about later in the course are indicating how central these different families are in terms of how many paths between other families in the network pass between a given family. So for instance, if the Ridolfis and the Salviatis want to get together in this network, they have to pass through the Medici. So the Medici lie on a path, the shortest path, between the Ridolfis and the Salviatis. So in this particular situation, what is the
52% indicates that when you look at two families in a network and you look at a shortest path between them, 52% of the time when you're looking at different shortest paths, the Medici lie between them. That gives you an idea that the Medici were in some sense very central here. And the Medici rose to power. They became the ruling family, essentially, of Florence during this time period. There's a lot of analysis in Paget and Ansell's paper that you can read about. But the basic idea from looking at the network analysis is understanding that they were more central gives us an idea of why they might have rose to power, even though they were not the wealthiest at the time or the most politically connected at that time period. So we're dealing with a situation where there's a network which helps us understand what was going on socially. The next slide here, situations where we have countries as the nodes instead of individuals. So these are European countries. We've got Germany, France, Greece, Italy, Portugal, and Spain. So 6 of the major countries in Europe. And in particular, now we've got a weighted and directed network indicating how much of a country's debt, national debt, sovereign debt, is held by entities inside another country. So for instance, 18% of French national debt is held in Germany. 13% of Germany's debt is held in France by entities in France. What does this network do for us? It helps us understand how shocks in one country can propagate to affect another. So when we look at some of our models of contagion and diffusion and so forth, what we'll do is we'll analyze networks which will be very helpful in analyzing how this works. So this is from a recent paper I've been doing with Matt Elliott and Ben Golub in understanding the transmission of financial shocks and crises in one country and how they might lead to devaluation or problems in another country. So some sort of transmission of financial stress. Então, aqui aí 2 exemplos. O Matt Jackson, ele escreve com Acemoglu, ele escreve com... Ele tem um negócio na Índia com o Banerjee e do Flow. Então, vamos dar uma olhada no programa aqui. Deixa eu abrir ele, peraí. Opa, não posso fechar isso. Então, um instantinho só. Tá. Então, esse aqui é o Social Network Visualizer. Esse é o programa que eu estou sugerindo usar, especialmente porque ele é mais fácil de instalar e parece que é bem fácil de usar. Então, vamos tentar... E uma coisa interessante dele, assim, para quem está querendo usar isso rapidamente, algumas aulas aqui, é que ele tem aqui Famous Datasets. Então, vamos pegar aqui algumas famosas que tem, e vamos pegar essa Florentine Families. Então, é a história que o Matt Jackson acabou de falar. Então, 16 famílias em Florença, naquela época, cidades-estados. A gente falou de Game of Thrones. Tem uma outra série que chama Os Demônios de Da Vinci, que era não era cópia de Game of Thrones, mas era para pegar o mesmo zeitgeist, a mesma sensação, tem o Cosmo de Médici e outros. Então, era essa história aqui. Então, você vê, já importou aqui, os dados já foram importados, depois a gente vai ver como é que importa outros. E tem várias formas diferentes de ver isso aqui. Uma coisa que ele já notou, então a gente tem os nós, são as pessoas, as agentes, o elo está aqui, e o elo, nesse caso,
essa base de dados tem dois elos. Um é casamento entre as dois. Então, né, nessa época, ter uma filha era uma coisa estratégica. Do mesmo jeito que você queria ter um filho para ter um herdeiro, você quer ter uma filha, porque daí você vai casar ela com os filhos de outras pessoas, de outras famílias poderosas. Então, não tem amor aqui envolvido nem nada assim, provavelmente. E aí isso cria elos. Ou então negócios. Eu tenho negócios com a outra família. Então, são duas redes diferentes, na verdade. E a história meio que eles estão contando lá é que é meio improvável, se fosse ver ex ante, que os Medici iriam se tornar os mais poderosos, porque eles não eram os mais ricos e não eram os mais poderosos inicialmente. Então, meio que o paper original disso está argumentando isso, que eles foram muito espertos, né, nos casamentos estratégicos e nos elos estratégicos que eles fizeram. Bom, esse aqui é um jeito de mostrar. Bom, aí você vê que a rede pode ser dirigida, então ela tem setinhas. Muitas redes não são dirigidas. Não tem, eu tenho elo com você, eu não tenho. Mas, por exemplo, uma amizade pode ser dirigida. Eu posso ser seu amigo, mas você não é meu amigo. Quer dizer, tem umas bases de dados aí que quando eles vão, assim, como é que eu vou mostrar até hoje para colégios e pergunta assim, está aqui uma lista das pessoas na sua escola, indique quais dessas pessoas você acha que são seus amigos. E aí as pessoas indicam lá e fizeram a rede, aí eles perceberam que muita gente que dizia que era amigo do outro, mas o outro não dizia que era amigo dele. Então tem essas coisas, amizade pode ser uma coisa dirigida. Eu tinha visto aqui, tem um lugar de mudar isso, os edges, você pode adicionar edges, pode tirar. Eu vou transformar eles em undirected. Então, apertei aqui, viu que saiu a setinha. Outra coisa que o elo pode falar, ele pode ter peso. Ele pode ter peso. Então, por exemplo, o Strozzi e o Ridolfi têm negócios. Então, eu podia ter os dados lá, assim, quantos milhões de, sei lá, liras italianas, ou sei lá o que era, moedas de ouro por ano nos negócios. Talvez o negócio do Strozzi com o Ridolfi é muito maior do que os negócios do Strozzi com os Peruzzi. Então, aí, tipicamente, o elo ficaria mais grosso, mais fino, e isso afetaria vários dos cálculos. O layout da rede é importante, porque, aliás, é a chave, essencialmente. O que isso aqui está nos dando de informação é a estrutura da rede. Então, um dos jeitos de pensar, isso vai ficar bem mais claro na próxima aula, um ponto onde se começa muito é dizer assim, vamos criar primeiro a rede aleatória. Uma rede aleatória. Então, o que é a rede aleatória? Aqui seria assim, você tem 16 famílias, e então, 16 famílias, qual é o número de pares que tem? É uma dessas coisas de combinação fatorial, eu esqueci qual que é a fórmula exatamente, envolve a razão do fatorial sobre não sei o que, menos n, menos 1. Tem um certo número, digamos, seja 40 e tantos, 50 e tantos, sei lá, conexões possíveis, se tivesse todas. Então, vamos pegar cada par e aí a gente sorteia aleatoriamente, tem uma probabilidade de eles estarem conectados, digamos, seja 10%. Então, todos os pares rodam um dado de 10%, se der sim, eles são conectados. Qual que é a estrutura de uma rede aleatória? A estrutura da rede aleatória, a gente vai ver várias delas, geralmente assim, não tem hubs, não tem um super conector lá, porque aleatoriamente, raramente faria isso. Então, seria muito improvável que teria uma família, se as conexões fossem aleatórias, que tivesse 6 conexões. Possível? Sim. Mas seria improvável. E a distribuição do número de conexões, o que a gente chama do degree, o grau dos nós, o número de conexões, é uma normal. Na verdade, é uma Poisson, mas uma Poisson é da família da normal. Ou seja, tem caudas finas. Quase sempre que se pega uma rede social ou várias outras redes, elas não têm essa distribuição. Elas têm uma distribuição mais para o power law.
né, com vários hubs, com alguns pontos centrais e um grande número de pontos pouco conectados. Então, a estrutura da rede é que nos dá informação. Eu vou botar um vídeo daqui a pouco, o Barabasi vai estar contando a história quando ele descobriu que a internet era distribuída como um power law, em vez de ser distribuída da forma normal. Com a surpresa que ele teve, porque a gente tende a ter um viés para distribuição normal. Lembra o que o Matthew Jackson, eu prestei atenção quando ele falou assim, ele mostrou a rede lá dos bancos, da dívida dos países europeus, ele falou, what does this network do for us? What does this network do for us? Então, o que essa rede nos ajuda a entender as coisas? Ele foi explicar, ajuda para a gente entender contágio, o perigo de contágio de um país vai à falência, que nem a Grécia foi, de fato, quais outros países vão sofrer? E às vezes não é nem só o país que está muito conectado com a Grécia, por exemplo, a Alemanha tinha emprestado muito dinheiro para a Grécia, mas outros países não emprestaram nada para a Grécia, mas emprestaram muito para a Alemanha, ou deviam para a Alemanha, então são afetados desse jeito. Então a rede faz algo para a nossa compreensão do que está acontecendo. Quando é que você quer usar uma rede? Quando é que você quiser usar econometria? Depende da pergunta, né? A gente tem um viés em economia, automaticamente alguém te dá uma base de dados, uma base de dados nova aqui, a variável dependente é essa e eu vou usar essa aqui, vai ser independente de interesse, esses são os controles e vou sair rodando regressões. A gente já faz isso automaticamente, é o nosso reflexo de economista. E com boa razão, porque é um instrumento poderoso e ajuda muitas vezes a chegar a respostas. Mas eu estou dizendo que agora tenha em mente sempre agora. Será que uma rede não seria melhor? Para algumas perguntas, uma rede pode ser melhor. Especialmente, eu acho, pode ser melhor porque pouca gente está usando, né? Então, é mais original. Então, vamos ver a estrutura da rede. O layout, se você parar para pensar um pouquinho, você diz assim, por que está desse jeito? Tem infinitos outros jeitos de fazer as mesmas ligações. Por exemplo, você pode... coisa simples, você pode sair torcendo ela, assim, pode ser desse jeito, mas também pode ser com distâncias diferentes e tudo mais. E aí tem algoritmos de fazer layout. Tem vários algoritmos de fazer layout. Aqui tem, eu vi ali que está explicando alguns. Aqui tem a explicação, tem o Kamada Kawai. Ele diz quando que é bom usar esse. Em geral, os mais comuns, eles fazem o seguinte, é meio gravitacional. É como se fossem planetas, e se tem um elo entre os dois, o elo está puxando os dois para junto. Porque é isso que é um elo. Se minha filha é casada com a sua filha, então nós vamos tomar chá das 5 juntos às vezes, nós vamos se encontrar em festas da família, festa do neto, do nosso neto. Se minha filha é casada com seu filho, o filho, tanto faz. Né, tem algo puxando a gente junto. Mas, ao mesmo tempo, forças gravitacionais de empurre, cada uma, dependendo da distância, está empurrando, dependendo da distância, dependendo da massa, e a massa vai ter a ver com como se descrever. E ainda, às vezes, eles fazem que o canvas, o pano de fundo, onde a rede está, é como se fosse um buraco, uma pia que está empurrando tudo por meio. E aí você faz esse algoritmo, ele vai ajustando isso tudo até chegar a um equilíbrio em que nenhum ponto quer mudar. Vamos mexer com alguns desses, por exemplo, só para ver. Um dos mais comuns é esse Fruchterman-Heimwald. Você põe, dá um apply, mudou para isso. Não muito claro. Eu geralmente nunca vejo explicações muito boas de por que fazer de um jeito ou de outro. Mas em alguns casos devem ter boas razões. Vou dar um zoom para... Deixa eu voltar para esse aqui. Bom, vamos olhar algumas coisas assim. Vamos olhar
grau de centralidade. Então, põe aqui. E aqui ele põe... Esse aqui é legal, o GEF não tem esses círculos, mas ele dá essa radialidade que ajuda a entender alguma coisa. Então, por exemplo, graus. Aqui é centralidade. Centralidade numa rede é quantas conexões você tem. Então, quem tem mais vai ser mais central. Né? Então, os médicis têm 6, eles estão aqui. No segundo grau, quem tem são os Guadani e os Strozzi. Cada um deles tem 1, 2, 3, 4. O Strozzi tem 1, 2, 3. Não, 4, 1, 2, 3, 4 também. E assim por diante. Até aqui fora o Pucci não tem nenhum. Não teve filhas, ou ninguém quis casar com a filha dele, ou não faz negócio com ninguém. Então, esse é um jeito de ver. Outro critério que você poderia usar. E esses critérios são realmente as coisas mais importantes. Deixa eu botar o... Tem vários... Centralidade é um conceito... Aqui está... Tá, isso tem a ver com os small worlds. Aqui, então, a coisa aqui é... que nem o Jackson falou, o caminho mais curto. Pega duas famílias qualquer e tenta ver qual é o caminho mais curto entre essas duas famílias. Muitas vezes tem vários caminhos iguais. Para eu chegar do Pucci para o Tamaboni, é 1. Não, necessariamente ele só tem 1, então 1, 2, 3. O caminho mais curto é 3. Às vezes tem um outro caminho de 3 que também dá, ou não. Então, é isso que está tentando medir aqui. E tem um jeito de ver isso, que aparece no browser, eles aparecem uma tabela com... Não estou me lembrando aqui como é que faz para... Aqui. Eu vou querer, então, deixa eu pegar um outro, between the centrality. Deixa eu pegar esse, então, pegar o closeness. Closeness é para ver essa distância. Você clica aqui, daí ele te leva... não apareceu para vocês. Deixa eu ir lá. Ele joga lá no browser isso aqui. Então... Só não estou entendendo porque todo mundo deu 0. Então, não sei muito bem o que aconteceu aqui. Eu pensei que isso era justamente... aqui. Teria que olhar a definição exatamente do que é closeness, mas todos eles deu 0. Vamos pegar outro. Outra daquelas medidas. Deixa eu voltar lá. Vamos pegar... aqui, betweenness. Então, betweenness está aqui, os médicis. Betweenness é justamente, acho que é essa ideia de ponte, que você... o que eu acho que ele faz aqui, ele pega aqui, quais são, para cada par de famílias, qual é o caminho mais curto, e em quantos desses caminhos mais curtos cada família está. Então, o médici está em mais... ele intermedia mais relações entre as outras famílias. Vamos lá, vamos ver os números. Só para mostrar que isso aqui gera esses números. Between the centrality está aqui. Deixa eu ir lá. Está aqui. Então, between the centrality, os médicis têm 47,5. Então, eles estão em 47,5, quase metade,
dos caminhos mais curtos entre qualquer duas famílias. Pega todos os dois pares de famílias que tem e o MEDIC está ali no caminho intermediando. Então, as relações humanas funcionam assim, né? Duas pessoas se encontram e estão lá fazendo o negócio, mas se os dois também fazem com o MEDIT, então ele acaba influenciando aquilo de alguma forma. Tem alguns que não estão em nenhuma. Então, o MEDIT é 47 e os TROSI são poucos. Tá vendo? Eles têm bastante conexões, eles estão no segundo grau de conexões, eles têm 4 conexões, mas essas conexões não são muito centrais, tá vendo? Então, a ideia é isso é período de Maquiavel, né? Maquiavel, não sei se Maquiavel era Florença, acho que não, mas a ideia é que os Médicis foram meio maquiavélicos até. Nada de amor, casamento da filha é para resolver esse tipo de coisa. Tá. Eu vou parar de mexer no programa aqui agora. Deixa eu mostrar uma outra coisa que é interessante saber. Deixa eu ver se ele mostra adjacency matrix. Eu pedi a matriz de adjacência. Eu tenho que sair e entrar lá. Esse aqui é um jeito. Vocês podem se perguntar, puxa, mas como é que eu vou dar os dados? Como é que se eu tiver os dados, como é que eu vou gerar os dados para imputar lá no programa? Então, isso aqui é uma matriz de adjacência. Por exemplo, aqui tem as 16 famílias. Então, eu faço uma matriz 16 por 16. E toda vez que uma família tem um elo com a outra, eu ponho 1. Então, a família 1 tem um elo só com a família 9. Quem é o MEDIT aqui? Eles devem ter o que mais tem. Talvez seja esse 15 aqui. 1, 2, 3, 4. Não, esse aqui deve ser os TROS. Aqui. Mas esse é um jeito que você poderia montar. Então, essa matriz de adjacência, o diagonal é 0, porque você não está conectado consigo mesmo, você já é você mesmo. Então, esse é um jeito de subir com os dados lá. Um outro jeito de subir com os dados, deixa eu mostrar aqui, não, pensando bem, vamos ver se antes de imputar os dados a gente vê depois. A gente já mexeu. Se vocês resolverem usar esse programa, façam o download, dê uma mexida já nele e ver o que dá para fazer, ver os dados que já estão lá. E depois o jeito de importar é só falar em vez de mostrar, porque eu vou tentar mostrar e vai ser difícil achar. É simplesmente um arquivo. O jeito mais simples que tem é um arquivo, pode ser um TXT mesmo, lá no Notepad. Você põe 2 colunas, divididas por espaços ou por vírgulas, alguma coisa, ou CSV, separated. Você põe, e sempre números. O indivíduo 1, ator 1, está conectado com 10. O 1 está conectado com 5 e 1 está conectado com 3. Aí o 2 está conectado com 3 e faz assim 2 colunas, às vezes pode ser bem grandes. Se você quiser botar mais informação, você pode botar uma terceira coluna com o nome deles, em vez de usar os números. Você tem que ter os números, mas daí pode botar os nomes. Você pode botar o peso da relação e você pode botar tem um jeito de dizer se você quer dirigido ou não dirigido. Acho que 1 dirigido, 0 não dirigido. Então, você tem um arquivo muito simples, é só um arquivo de TXT, ou CSV, e aí você vai lá no programa e vai no import e tem um lugar você diz para ele olhar esse arquivo e ele já faz automaticamente a rede de um jeito padrão e aí você sai lá as opções montando a rede do jeito que você quer que ela seja montada.
E aí você pode calcular os closeness, betweenness, pedir para ele achar comunidades, depois a gente vê como é que ele faz isso. Acha as comunidades, são os grupos que são mais conectados entre si do que com os outros. E tem várias coisas que dá para fazer. Deixa eu agora botar um... Ah, tá. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é um videozinho meio que tentando fazer uma introdução à teoria de redes, pegando umas pessoas famosas. Vocês vão reconhecer os Strogatz e tem o Duncan Watts, que a gente vai ler um paper dele, é um cara muito bom, né, desse tipo de literatura. E tem o Barabás. Eu vou pular umas horas falando. É engraçado, eles vão explicar o Small Worlds Model, que é do Duncan, do Watts e Strogatz. O Barabás vai explicar como é que ele descobriu tudo sobre a teoria de redes, essa impressão que ele vai querer dar. Mas o interessante é que é bem feito, mas é meio mentira, porque eles põem, para mostrar que eles são cientistas, põem eles assim escrevendo no quadro negro, aí eles olham para o infinito assim, estou procurando ideias no infinito, aí vão escrever. E obviamente que é uma equipe com uma câmera ali pediu para eles fazerem essas coisas. Então, um pouquinho de encenação, mas é interessante ver cientistas sendo as estrelas. Nature has a hidden blueprint, a structure that connects us all. This to me is a beautiful thing. The unity of nature, that's something you can learn in physics, has the same mathematical description as the oscillations of a love affair, the ups and downs of a romantic relationship. The same formulas. No matter where we live or what we do, we all tend to know people very much like ourselves. We're clustered into closed circles, locked within our own social networks. This is the paradox at the heart of the small world problem, that the world is simultaneously very small, with everyone only a few steps from everyone else, and yet very clustered. So we just started to play around. It was pure mathematics, fun and games, where a network is thought of as points connected by lines. And then asking whether they would have the property of being a small world, meaning that everyone is only a few hops away from everyone else in the network. Watts began with a thought game, a mathematical model. Imagine we have a crowd in a soccer stadium. And now imagine that you're trying to do the experiment of getting a message from this part of the stadium to the farthest remote part of the stadium. And the only way that we can get a message is to talk to the person next to us, right? And then that person has to talk to the person next to them. It's going to take a very long time for the message to get from there to there. Now, if I give the person on the other side of the soccer stadium a walkie-talkie and I have the other one, we can communicate immediately. Clearly, our path length has shrunk because now the person next to me can communicate with the person on the other side of the stadium simply by asking me to put a call in. All of a sudden, a whole group of people in my local neighborhood can connect to a whole group of people on the other side of the stadium in many, many fewer steps than they could before this one link came into existence. Just a single random link has an enormous effect. And add just a few more links, and distance in the stadium has all but disappeared. The world doesn't gradually get smaller, it drops off a cliff. Here was a model that could make a big world small. And population. We found that it too was a small world.
called C. elegans. They've mapped every cell and they know how every cell in its nervous system is connected. We were able to get a hold of the data, and when we analyzed that, it too is a small world. We found the same kind of result, short path lengths, high clustering. While Strogaerts and Watts were pioneering small worlds, another scientist would look at the problem from a different angle. For Hungarian physicist Laszlo Barabási, understanding networks held the promise of predicting the future. It was the early 90s, and the World Wide Web was exploding in popularity. Here was a huge network he could map by tracing the links between web pages. No one directed the growth of the web. Anyone could put up a site and link to wherever they liked. So the expectation was that the structure would be entirely random. In a bell curve, there are few extremes. Most web pages would be grouped in the middle, having the same number of links. But what he discovered was different. The web links were not evenly spread. Most pages had very few links, but there were some with a huge number of connections. This was no random world. It seemed to have an organizing principle based around hubs. In these early days of the web, long before the familiar super sites of today had emerged, Barabási's study had glimpsed the future. It predicted the potential for the existence of huge hubs, like Amazon and Google and Yahoo turned out to be. Barabási's hunch was that behind this pattern, there may be a deeper truth lurking. Finding hubs was a major breakthrough. It suggested that networks didn't just grow accidentally. They evolved according to some pattern. And if so, hubs should be everywhere. And sure enough, Barabási found hub networks in transportation routes, in computer chips, and within the human cell. I kept thinking, how is it possible? Because they cannot be more different in the scope, in the mate, and their nature. More I thought about it, more I realized that there must be a simple explanation for that, because these are such a different systems that the only way they could be similar to each other is that there is one simple law that describes the structure of all of them. And he discovered that simple equation that describes our complex, interconnected world. Pk equal k to the minus gamma. That is the formula. Barabási's equation not only showed that hubs were inevitable, it can also predict the number of hubs in any given network. Here was the secret behind almost every network, the structure that nature uses to spin its webs. And once it could be seen, it revealed networks have peculiar strengths and weaknesses, with implications for all of us. There are hundreds and thousands and potentially millions of errors in my cell, and yet I don't even notice. The internet can work even when hundreds of its routers are not functional. If you remove the small Deixa eu parar ali. Então, aí dá para ver a história. Esse é o Barabási. Essa história dele, quando ele conta no livro dele, é que ele tinha um aluno que estava trabalhando com ele que fez dos primeiros desses agentes, que é um programinha que você solta na internet, ele vai numa página, ele procura um link, se ele achar um link, ele anota ele e entra nesse link e vai de link para link e com isso vai fazendo um mapa da internet. E daí ele soltou isso, o negócio ficou rodando um tempão, e aí quando eles foram ver pela primeira vez ali que eles viram essa estrutura de preferential attachment, de uma internet cheia de hubs e power law. Essa é a história ali. Então,
Bom, aí, isso aqui, eu achei isso outro dia na internet, aí botei aqui, não tem razão para ser exatamente aqui, mas é um exemplo de que tipo de pergunta você pode usar teoria de redes para responder. E esse pareceu particularmente interessante, aliás, pareceu tão interessante que, como vocês têm que fazer apresentações em algum momento, inclusive que pode ser a qualquer momento, esse é um candidato, se alguém quiser fazer com esse trabalho aqui. Eu não cheguei a ler, mas podia fazer com esse. O que eu entendi aqui? Eles pegam a ilusão da maioria em social networks. Então, a ilusão da maioria é essa sensação que se diz assim, que... Deixa eu ver se eu acho. As pessoas raramente têm uma visão da rede como um todo, você só tem uma visão das pessoas que estão conectadas com você. Só que daí você tenta estimar, dado a informação que você tem, você tenta chegar a conclusões sobre a rede como um todo. E, então, às vezes, você está sofrendo uma ilusão, você está dizendo, por exemplo, que todo mundo está fumando. No seu grupo de pessoas que você conhece, pode ser até grupos diferentes, os seus colegas, os seus primos, o pessoal da capoeira e os outros, mas todo mundo ali está fumando. Então você diz, puxa, hoje em dia no Brasil todo mundo fuma. Essa é a conclusão que se chegou. Mas você está inferindo da sua rede para a rede total. E aí você tende a errar muito. Né? Isso que eles estão querendo falar. E eles... We show that, eles dão vários exemplos aqui desse majority illusion, de você achar que está todo mundo fazendo o que as pessoas que estão conectadas com você estão fazendo. Então, de repente, você percebeu que todos os seus amigos são apoiadores de um político, de outro político, e a gente faz isso o tempo todo. Você vê que é quase impossível. A gente tem cérebros que buscam padrões e a gente olha essa informação e a gente incrivelmente vive numa bolha, né? A gente se mistura muito pouco. A gente acha que se mistura muito. Você diz, não, eu me misturo muito, eu tenho esse tipo de amigo e esse tipo de amigo e eu ando com outros. Mas acaba que não, são mais ou menos a mesma coisa e tem um monte de outras pessoas, tipos de pessoas diferentes. Às vezes, pessoas de outras religiões, rurais em vez de urbanos, gente velha em vez de jovens, de uma raça em vez de outra raça, e que pensa totalmente diferente. Então, esse seria o majority illusion. Parece uma ideia interessante. Então, se alguém quiser apresentar isso aqui, pode ser. Bom, uma coisa que eu tenho aqui acho que eu não vou fazer isso, a gente já está quase na hora aqui. Vamos fazer só bem rápido. Eu acho que nem precisa mais fazer isso. Eu queria dar uma noção da enormidade de coisas que dá para fazer com teoria de redes. A enormidade de coisas que se olham. Então, deixa eu fazer meio rápido, sem olhar os detalhes. Aqui está uma rede de doenças. E são os genes, como é que os genes ligam um com o outro. Então, eu não vou nem tentar ver os detalhes, ter que olhar com cuidado para ver, mas tentando achar pesquisas, tentando agrupar doenças e achar, provavelmente, solução para elas, fazendo a rede de genes ligado a doenças. Né? Cada doença, Covid, por exemplo, é uma mistura de quais pedaços de cromossomos, alguma coisa assim. E cada cor aqui seria assim, osso, câncer, muscular, os tipos de doenças. As cores são as doenças. Essa é a rede de complexidade do Hausmann e do Hidalgo. A gente vai estudar isso com cuidado. Aqui são produtos ligados entre si. E a informação vem de acordo com que país exporta que produto. Então, uma rede de produto, um espaço produto aqui. Essa é uma rede de música. Quem fez essa pegou o Spotify dele, ou seja lá qual que ele usava, pegou tudo que ele mais ouve e eu acho que ele juntou o que ele ouvia um seguido do outro, alguma coisa. Os elos são
o tamanho da bola é quantas vezes ele ouviu, né, no último ano, digamos, e os outros talvez sejam assim, quantas vezes ele ouviu essa música na mesma ouvida junto com o outro, alguma coisa assim. E aí tem a estrutura aqui. Aqui ele explica o que é. Aqui é uma rede de relações românticas numa escola. Então, eles foram lá, entrevistaram, tipo coisa de sociólogo, questionário para todo mundo. E azul é homem, cor de rosa é mulher. Você vê que tem um componente gigante que chama o Giant Component, onde todo mundo está ligado, ou pelo menos conhece gente que conhece. Tem alguns grupos separados. Uma escola é tipicamente assim, né? Inclusive 63 casais aqui que nunca tiveram relação só com si mesmos, assim, e você vê aqui, você tem, por exemplo, uns hubs aqui, esse cara aqui, várias mulheres, e tem o contrário também, assim, de algumas mulheres mais populares, uma mulher mais popular aqui, e, inclusive mulher com mulher, e tem homem com homem, e esse tipo de coisa. Então, isso aqui deve ter não sei exatamente qual a pergunta que eles tinham aqui. Esse aqui é bem interessante. Tá ruim porque eu peguei de um vídeo, mas olha só, 1990, vermelhos são republicanos no Senado americano e azuis são democratas. E o coisa aqui é quando eles votaram juntos. Veio uma proposta, eu voto sim, você vota sim, e aí a nossa relação tem 1. Então, qual a porcentagem de vezes que a gente votou igual? Então, os republicanos estão mais aqui para a direita, os democratas aqui, mas tem muito em comum aqui, né? Tem várias vezes que eles estão votando igual. Aí, 1990 e 2015. Então, o que é isso? Isso é polarização. E se você fizesse hoje em dia, e eu já vi, existe hoje em dia bem mais separado, quase poucos contatos. Tem alguns carinhas aqui no meio que são meio que pessoas que ligam, né? Você pode imaginar quem seria no Brasil. Eu estou meio por fora de política brasileira hoje em dia, mas seria assim, o cara que transita nos dois grupos e às vezes vota com um grupo, às vezes com outro, mas a grande maioria tem os outros bem extremos aqui que nunca tem nenhum elo em comum com os republicanos, nenhum elo em comum com os democratas. Então, polarização, isso é tido como um dos grandes problemas hoje em dia, né? Com a sociedade é bom ter diversidade de visões, mas não uma polarização tão grande assim. Esse é o trabalho que a gente vai ver do Pedro Neri. Eu não vou falar agora, porque ele está aqui, porque aqui é Senado também, é o Senado brasileiro. Então, eu não vou mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar só mais umas 2 ou 3. Isso aqui é a rede de Moby Dick. Moby Dick é o livro. Mas qual que é o elo exatamente? É similaridade. Então, você tem Moby Dick aqui no meio e tem alguma medida de similaridade. Eu não sei se é feito com machine learning ou se são especialistas que dizem, esse livro é parecido com Moby Dick ou alguma coisa assim. Isso é legal se for machine learning, né? E daí você vê, então, isso dá uma estrutura de rede. Moby Dick é considerado um dos grandes clássicos do inglês, né? Do Ahab e aquelas coisas. Então, dá para fazer isso com literatura. Esse aqui é o pedaço lá do meio. Você vê que é bonito, o layout é bonito. O Gephi faz com essas linhas curvas, assim, faz umas coisas bem bonitas. Isso é uma rede. Vocês não sei se estão reconhecendo isso aí. Isso é o metrô de Londres. Então, uma rede de infraestruturas. Tem uns lugares centrais, tem lugares que tem muita troca de trem. Tem uma rede de canos de gás.
Isso aqui é uma rede metabólica, não sei exatamente o que é, mas é bonito, então botei aí. Você vê que tem uns hubs bem grandes aqui. Isso que o Barabás está falando lá, coisa incrível que processos absolutamente diferentes. Pessoas, canos, doenças, metabolismos dentro de uma célula e todos têm algo em comum, né? Alguma universalidade entre eles. Cérebro, uma rede de neurônios, não sei o que é. Companhias envolvidas na construção dos 20 prédios mais altos de Londres. Então, são arquitetos, construtoras, sei lá, decoradoras, financiadoras. Então, você vê que tem uma certa estrutura, uma ligação, e isso deve responder algumas perguntas. Bom, deixa eu parar aqui. Então, deu para ver essa ideia. O Barabás tem, que nem eu falei, Ciência da Ciência. Juntando Ciência, ele tem um outro livro que é uma pesquisa, um projeto que ele pegou receitas, pegou centenas de milhares de receitas e pegou os ingredientes e viu quando é que os ingredientes são ligados com tomate, por exemplo, tomate, sal, creme de leite, e tem uma rede de ingredientes e comidas diferentes. Não sei se a ideia é descobrir uma nova super comida ou alguma coisa assim, mas você vê que é bastante flexível, dá para cobrir um monte de coisa. Deixa eu parar aqui. Alguém tem algum comentário sobre redes, teoria de redes? Tentem dar uma mexida com o software lá, o Social Network Visualizer, ou se quiserem usar o GEF, ou qualquer outro. Se quiser dar uma investigada, vai ver que se descobre um melhor ainda. Bom, que seja de graça e que seja fácil de usar. Depois, se você for para frente nisso, você busca poder e potência e beleza dos desenhos. Então tá, para aqui a gente volta a se encontrar terça-feira. Professor. Ok, professor, tchau, tchau.